Último exercício desta aula, aula 10, tangente da soma da diferença e do dobro de um arco. E esse exercício aqui, eu considero ele bem elaborado, poderia cair até numa questão da federal, numa prova da federal. Ele diz assim, ó, Fernando está a 100 metros de um prédio e enxerga seu topo sob o ângulo de 15 graus, com a horizontal. Considerando raiz de 3 aproximadamente 1,73 e que Fernando é um gigante, tem 2 metros de altura, podemos concluir que a altura desse prédio é aproximadamente tananã. Por que ele pede a altura aproximada? Porque a raiz ele já deu aproximada. Então tudo que a gente fizer vai ser um resultado aproximado. Vamos construir o prédio aqui, ó, tijolinho por tijolinho. Constrói rápido, ó. The Sims aqui, ó. The Sims não, acho que é The Sims, SimCity, sei lá como chama. Ou seja, construímos aqui. Na horizontal, coloquei um pouco aqui em cima, vocês já vão entender por quê. Ele vê o prédio, ou seja, faz um triângulo retângulo aqui, ó. Vamos colocar os valores. Na horizontal é 100 metros, o ângulo é 15. Fernando tem 2 metros, Fernando estaria de pé aqui, ó. E essa altura daqui até aqui é a mesma altura daqui até aqui. E o objetivo da gente vai ser achar este x, essa distância daqui de cima até aqui, ó. Só que quando a gente achar o x, quando a gente terminar, achar ele, no final, depois disso, a gente tem que somar 2. Porque Fernando tem 2 metros. Acharemos o x e quando a gente achar ele, vamos somar 2 para que a gente chegue em uma das respostas. Beleza? Aí, o que a gente vai ter que fazer? Fazer continhas lá do 9º ano. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de x não é o mesmo x daqui, tá? Aqui é tangente de um ângulo. Eu até, sem querer, coloquei o x aqui, mas não é o mesmo. Tangente de um ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. O ângulo é 15, o cateto oposto de 15 é x e o cateto adjacente é 100. Então, seria tangente de 15 igual a x sobre 100. Ok? Se a gente tivesse o valor de 15, de tangente de 15, vamos supor lá no 9º ano a gente ia para uma tabelinha e olhava na tabela, tangente de 15 é 0, alguma coisa, era só substituir. Infelizmente, agora no ensino médio ele não dá o valor da tangente de 15. A gente vai ter que calcular separadamente. Então eu vou, por enquanto, esquecer o que a gente fez aqui e calcular tangente de 15 separadamente, ó. Tuf. E aí eu vou copiar a fórmula lá. Tangente de A menos B, só que aqui é com menos, eu vou usar a ideia do tango. Ó. Tem tango na Argentina e tem menos tango no Brasil. Tem mais tango na Argentina do que no Brasil? Ou seja, por que eu usei o A menos B? Porque eu vou utilizar aqui, ó, 60 menos 45. Concordo que 60 menos 45 é 15? E aí eu só substituir, igual a gente fez lá no exercício 1, eu vou também só substituir. No lugar do A eu coloco 60, no lugar do B 45. No lugar do A eu coloco 60 embaixo, no lugar do B 45. E lembramos da tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, a tangente dividida também acho, só que a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, tangente de 60 é raiz de 3, tangente de 45 é 1, só que agora é menos, diferente do exercício anterior que era mais. E aqui vai ficar raiz de 3 vezes 1, e o mais aqui embaixo. Feito isso, ó, raiz de 3 vezes 1 é o próprio raiz de 3, ficou bem parecido com o que a gente fez no exercício 1, para quem já viu 1. E agora vem aquele efeito lá da memória, porque a tangente de 15 acabou aqui. O que a gente tem que fazer agora? A fórmula, né, em si. O que a gente tem que fazer agora? A fórmula acabou. O que a gente vai ter que fazer agora? Racionalização. Então, vai lá aquele efeito, ó, volta lá no 9º ano e multiplica em cima e embaixo pelo sinal trocado, ou seja, pelo conjugado. E aí racionaliza. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3 daria menos raiz de 9, que dá menos 3. Esse aqui.
Menos 1 vezes 1 daria menos 1. E menos 1 vezes menos raiz de 3 daria mais raiz de 3. Beleza? Novamente falando, bem parecido com o primeiro exercício, só muda os sinais. Na parte de baixo, ó, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes menos raiz de 3 deu menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1 dá mais raiz de 3. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai dar menos 3. Quem que corta, corta. Os de baixo, ó. Em cima fica raiz de 3 com raiz de 3, duas raízes de 3. E menos 3 com menos 1 daria menos 4. Embaixo, 1 menos 3 daria menos 2. Simplifica tudo por menos 2. Ó. 2 dividido por menos 2 daria menos 1. Então, ficaria menos 1 raiz de 3 ou só raiz de 3. E menos 4 dividido por menos 2 daria mais 2, que é o que a gente chegou aqui. Ó. Então, a gente fez a racionalização, lembrou lá do 9º ano e agora volta com este resultado aqui para o nosso exercício. Então, efeito sonoro de novo. Ó. Este resultado aqui, que é 15, ficaria tangente de 15 igual a menos raiz de 3 mais 2. Só que ele pede para substituir a raiz de 3 por 1,73. Então, ficaria menos 1,73 mais 2. A tangente de 15 ficaria 0,27. Pô, acabou! Cadê a alternativa aqui? É que, na verdade, a gente fez essa parte da tangente de 15. Agora, a gente tem que voltar lá no começo do exercício. Voltei aqui, ó. Aqui, sem querer, eu já dei a resposta. Aí, aqui, ó, tangente de 15 igual a x sobre 100, que era o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora, a tangente de 15, a gente achou que era 0,27. Então, eu já substituí aqui, ó, no lugar da tangente de 15, 0,27. O 100 passa para cá multiplicando. O x daria 27. Pô, mas não tem alternativa aqui. Calma. Se o x vale 27, somado com os 2 metros do gigante Fernando, o resultado da altura do prédio é 29, a alternativa letra A. Beleza?